Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, dá um recado importante. Você sabia que esse aqui é um outro canal da GTEC Informática? Exatamente, ele é voltado só para mostrar os reparos feitos nas unidades da GTEC Informática. Então por isso, confere sua inscrição aí, porque provavelmente você nem deve estar inscrito nesse canal, beleza? Agora segue o vídeo, valeu! Fala aí pessoal, beleza? Aqui fala o João Vitor, técnico da GTEC Barueri. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, beleza? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui pro canal da GTEC Informática, tá? Vídeo aí com o intuito de mostrar um pouco do nosso dia a dia aí, dos nossos reparos, o que a gente faz, beleza? Se vocês gostam desse tipo de vídeo aí, a gente mostra os reparos. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo. E o equipamento da vez vai ser esse aqui, tá? Esse aqui é uma placa de vídeo Asus TUF Game. O modelo dela é um RX 5600 XT, tá? E esse equipamento aqui, ele tá com um problema comum até em placas de vídeo hoje em dia, ok? É comum, mas não deveria ser, tá? É o famoso curto aí, ó. Opa. Curto aí na linha de 12, tá? Isso aqui é um curto no circuito de alimentação. Esse tipo de defeito ocorre porque essa placa ela tá novinha, a aparência dela tá novinha. Eu não sei se ela já, se o cliente comprou ela usar tudo mais, a aparência dela tá muito bem conservada, tá? Indica aí que é uma placa nova. Então por que uma placa nova está apresentando um defeito desse, tá? Normalmente esse tipo de componente aqui de equipamento, ele trabalha bem quente, tá? Então ele precisa de uma boa circulação de ar, porque esses fãs aqui, normalmente placa com 1, 2 fãs, 3 fãs, dois deles aqui, os dois da frente, eles trabalham juntos, tá? Rotacionam juntos, ou às vezes é ao contrário, é 2 e 2, mas dois tem a função principal de refrigerar a parte da GPU, memórias e tudo mais, e o outro, o VRM e o restante da placa. Tá, nesse caso aqui, o VRM dessa placa que fica atrás, então provavelmente esse fã aqui refrigera o VRM, arrefece ele, né? Só que assim, não adianta só o fã estar girando, ele tem que ter ar frio para puxar, tá? É um dos fatores que pode acontecer, uma falta de circulação de ar, uma má circulação de ar. A gente já pegou muitos casos aqui de equipamento novo que o cliente instalou, usou poucos meses e queimou e mandou pra gente. A gente chega aqui, olha o gabinete do cara, é um gabinete fechado, não tem circulação de ar, não tem fãs puxando o ar para dentro, mas lá dentro tem uma máquina destruidora, um i9 9900 das tantas, tem o water cooler, só que não tem circulação de ar nenhuma para expulsar o ar quente dentro do gabinete. Então aquilo vira um forno ali, a placa de vídeo começa a puxar o ar quente que está lá dentro para refrigerar ela mesma, que já está quente. Ou seja, isso vai gerando um acúmulo aí e pode causar superaquecimento do equipamento, deterioração dos componentes por aí, tá? Esse é um dos fatores que pode causar isso. Outro fator que pode causar isso é fonte de baixa qualidade, gente. O pessoal aí, hoje em dia, eu tô vendo muito aí, eu mesmo já fui criticado por alguns amigos aí, que me pediram ajuda para montar computadores, por recomendar fontes boas, tá? Você tem que procurar uma fonte boa para você equipamento. Por quê? A fonte ruim, qual é a diferença da fonte boa e fonte ruim? A fonte ruim, quando ela mantém o seu PC funcionando, funciona. Só que quando dá algum problema, ela vai causar danos pro PC inteiro, tá? A fonte boa, por exemplo, se você curto-circuitar uma fonte boa, ela desliga na hora, não corre o risco de danificar o equipamento, claro que corre, mas é bem mínimo, tá? Se acontecer algum problema, uma instalação errada, algum defeito, algum surto na rede, ela protege o equipamento aí da melhor forma possível. A fonte ruim, ela não vai proteger nada, piscou a luz, queimou a placa de vídeo, placa-mãe, processador, enfim. Tá, então aí você corre o risco de... Você vai economizar a fonte, mas o prejuízo que você vai ter se ela apresentar algum problema vai ser muito grande. E esse defeito aqui dos volts pode ser causado por fonte com ruído, tá? Ela mantém o equipamento ligando, mas a alimentação dos volts lá ruidosa, os filtros da placa aí atuando no seu máximo, aí uma hora eles vão sofrer desgaste e vai apresentar problema, tá? São os causadores mais comuns de placa de 12 de defeito na linha de 12 volts em placas, tá? Também tem a questão de defeito de fábrica, mas isso já é bem difícil, porque defeito de fábrica normalmente aparece depois de algum tempo. Ou mesmo quando o cliente já pega a placa, ele vai testar ela, apresentar algum desempenho mais abaixo, alguma coisa do tipo. Que talvez não tenha sido o caso dessa, porque o cliente falou que estava usando normal a placa, ela simplesmente um dia desligou do nada, tá? Então aí a gente crê que seja superaquecimento ou um defeito na fonte, mas a gente não tem como saber, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é reparar o equipamento. Esse equipamento está em curto, não posso mostrar o teste dele para vocês, porque não faz sentido eu conectar o equipamento em curto na nossa placa-mãe, pode danificar ela, tá? Mas eu comentei isso com vocês para vocês ficarem atentos aí, para
ter uma noção da importância da fonte aí e dos cuidados com o PC. Não basta você ter uma placa de vídeo potente e tudo mais se você não tiver um cuidado extra com o computador. Uma circulação de ar boa, um sistema de arrefecimento bom, porque você vai acabar causando dano à vida útil dos seus equipamentos, tá? Bom, vou desmontar ela aqui pra gente ver como é que ela tá por dentro, tá? E aí eu já volto na próxima parte aí com o equipamento desmontado pra gente analisar onde é que tá esse curto aí, beleza? Bom, pessoal, abri aqui a placa, tá? E como dizem, nem tudo que reluz é ouro, né? A placa tá linda por fora assim, ó, olhando aqui, ó, brilhante, belezinha. Virando ela, a gente percebe o que? O dissipador já foi pintado, tá? Os thermopads aqui não são originais de fábrica, tá? Apesar de serem thermopads bons, não são os originais de fábrica. A gente vê aqui pelo corte, ó. Foi um thermopad que foi adicionado depois, tá? Tem um selinho chinês aqui. Ok. E indicativos aí de que a placa provavelmente foi comprada recondicionada, tá? Não sei se o cliente sabe disso, se ele comprou como nova e veio recondicionada, mas isso é comum em placas do site aí chinês, né? O AliExpress, eBay, o pessoal tá vendendo placa de mineração recondicionada como se fosse nova aí, placa nunca usada, placa com pouco uso, somente usada em mineração por X meses. Gente, isso é furada, tá? Não posso afirmar com 100% de certeza que ela foi usada em mineração, às vezes foi só recondicionado o dissipador. Mas por que recondicionei um dissipador de alumínio, cara? Alumínio dificilmente oxida. Opa! Tá? Então, como vocês conseguem ver aqui, ó, foi pintado, tá? Tem uma tinta aqui. Ok, aqui a parte onde, que tá no alumínio mesmo, alumínio puro. A pasta térmica já foi trocada. E tem o selinho chinês aí, tá? Esse selinho chinês aqui é de 3 meses atrás. Tá? 3 meses atrás, ou seja, essa placa teoricamente tem 3 meses de uso e deu problema, certo? Então vamos lá, eu vou limpar aqui a pasta térmica, vamos ver como é que tá o equipamento, tá? Deixa eu limpar um pouco as memórias também. Como eu já mostrei em alguns vídeos aqui, você não joga álcool no equipamento para limpar essa pasta térmica, tá? Você limpa com papel seco para tirar o excesso. Porque se você joga álcool na pasta térmica, ela vai só lambrecar tudo aqui, vai escorrer para baixo do chip e tudo mais. Você tira todo o excesso aí com papel seco. Alguma coisa bem que é fácil de limpar, tá? Que absorve bem para não espalhar, ó. Vocês podem ver que não espalhou quase nada, ficou só os farelos de papel aqui, mas isso aqui a gente pega um pincelzinho aqui, ó. Tira, tá vendo? Sem espalhar em volta da placa aqui, sem o risco de cair pasta térmica embaixo da GPU nem nada do tipo, tá? GPU aqui não está em mau estado, tá? Não parece danificada nem nada. Aqui nessas placas que costumam vir da China, às vezes vem com trincos, fissuras e tudo mais, tá? Bom, vamos para o que interessa aqui, né? Como é que a gente vai identificar esse curto? Nós temos aqui um curto na linha de 12, tá? Nessa linha de 12 aqui, ó, esse curto não está presente no conector aqui, ó. Eu tenho uma bobina, por cima aqui, cara, por favor. Eu tenho essa bobina aqui, 12 volts da alimentação da fonte entra aqui e sai aqui, ó. Essa bobina é um filtro de ruído. Então aqui, ó, eu não tenho um curto aqui, o multímetro não está apitando a continuidade, tá? Mas eu tenho aqui nessa primeira bobina aqui, ó. Essa bobina também é um filtro de 12 volts, só que ele pega do conector PCI Express, que é a alimentação de 12 volts da placa-mãe, do barramento PCI Express, que alimenta os circuitos secundários, tá? Normalmente, não é uma regra, tá? Depende, varia de placa para placa, modelo para modelo, mas funciona assim. Aqui temos as fases da GPU, aqui é a fase das memórias. Normalmente esse barramento aqui, ele alimenta as alimentações mais principais, mais primordiais, por exemplo, PLL, 1.8, 5 volts, e por aí vai, tá? E algumas fases aqui, poucas, só as necessárias para a placa se manter ligada. E esse aqui, ele é auxiliar, ela alimenta as fases na hora que a placa demanda potência mesmo. Então ele usa só os 2 volts daqui em conjunto com o daqui, tá? Isso normalmente, ok? A memória também às vezes é alimentada por aqui, mas também pode ser alimentada por aqui. Enfim, então existe a chance de o defeito aqui está sendo causado por uma das fases de alimentação principais, alimentação primária, tá? Mas como é que a gente vai saber isso? Não tem como saber isso a menos que eu identifique o curto. Identificar o curto eu já mostrei aqui no canal,
tá? Mas eu vou mostrar novamente, tá? Eu já usei o short killer, vou usar aqui a minha fonte de bancada, que é injetando tensão. Como é que eu injeto tensão aqui? Eu preciso saber quanto de alimentação vai naquela linha, tá? Para poder injetar tensão. Então aqui eu configurei a fonte para 1 volt, coloquei aqui a corrente de 6 amperes, tá? E eu vou injetar tensão aqui para ver o que aquece, se eu consigo pegar algum aquecimento, porque nem sempre injetando tensão você vai identificar o componente em curto, ok? Mas é o jeito mais rápido de você identificar um componente em curto, porque você vai injetar tensão, o curto está para o terra, tá? Então a corrente vai passar pelo componente danificado e vai percorrer o circuito elétrico aí, vai fazer o circuito elétrico, e esse componente danificado, como ele está passando mais corrente do que a especificação, ele vai aquecer. Ok? É sempre importante respeitar aí a linha. Não, aqui é 12 volts. Eu não vou injetar 12 volts aqui direto logo de cara, simplesmente porque se o componente está danificado, ele vai passar mais corrente que necessário. E essa corrente pode estar passando por um lugar que ela não deveria. Então se aqui entra 12 volts, eu estou injetando 1, na teoria a linha é preparada para isso, os componentes suportam esse 1 volt sem problema nenhum, tá? Só que como o componente está danificado, ele vai consumir mais corrente e esquentar mais. Se eu injetasse 12 volts, corre o risco desse componente ele carbonizar, queimar, causar dano físico aí à placa mesmo, tá? E apresentar problemas aí, acabar danificando outra coisa que não tem nada a ver. Ligando isso num equipamento, no computador, a fonte provavelmente desarma. Ela não fica ligada por muito tempo, mas aqui, a minha fonte aqui, ela não é desarmável, né? Ela vai fornecer corrente enquanto tiver corrente para fornecer, enquanto tiver um consumo. Então vamos lá. Eu vou encostar aqui no 12 volts. Só. 3 amperes aqui com 1 volt, tá? Essa linha é de 12 com 1 volt, eu estou tendo 3 amperes de consumo. Então vamos ver o que está aquecendo nessa placa aqui, ó. Vou colocar aqui o... Vou colocar aqui o coisa, injetando aqui, ó. Ó, injetando aqui. Tenho aqui 2 módulos de memória aquecendo aqui. Ok? 2 módulos de memória aquecendo. São esses 2 módulos de memória aqui, ó. O que que significa? Isso significa que provavelmente esse curto que eu tenho está relacionado aí à linha das memórias, tá? Eu não peguei esquema dessa placa, não peguei board view, mas por experiência eu posso falar que as linhas de memória provavelmente são uma dessas duas aqui, tá? Uma dessas 2 bobinas está danificada. Na verdade, a alimentação de uma dessas 2 bobinas está danificada. Ok? Então vamos lá. Vou fazer a medição aqui, ó. Essa aqui, linha de memória, normalmente em placa de vídeo não é curto, é uma impedância baixa aí, dependendo da marca da memória, que é micron, uns entre 10 e 30 ohms, dependendo do fabricante da memória. E aqui eu já tenho um curto, tá? Então eu já sei onde está o curto aqui na minha placa, ó. Podemos ver que eu tenho duas bobinas, tá? Tenho curto aqui praticamente nas duas. Só que como é uma linha de alimentação das memórias, elas trabalham em conjunto. Então normalmente elas são ligadas à mesma fonte, ao mesmo circuito. Então como é que eu vou fazer para descobrir em qual das duas está o problema? Eu vou ter que levantar elas. Que agora sim, isso explica o levantar a bobina que o pessoal costuma fazer para encontrar curto, tá? Então eu vou levantar as bobinas aqui para identificar aqui qual delas está o problema, tá? Eu vou pausar rapidinho aqui só para fazer esse procedimento, e aí eu já volto aí. Bom pessoal, tá aqui a placa, tá? Eu levantei as bobinas aqui, eu pausei o vídeo rapidamente para fazer esse procedimento, por quê? Porque eu tenho que levantar as bobinas e eu uso ferro solda. Então vai ficar quente aqui, eu não vou conseguir mostrar a câmera térmica porque vai ter esse ponto totalmente quente, então tem que esperar esfriar um pouquinho a placa, tá? E bom,
Eu acho que eu já tô falando até demais nesse vídeo, você deve estar cansado de me ouvir falar. Esse cara fala pra cacete. Mas é pra tentar mostrar aí mais ou menos o raciocínio que a gente segue na linha de reparo, tá? Como vocês viram, a gente tinha um curto na linha de 12. Temos um curto na linha de 12. Esse curto tá injetando tensão. A gente pega 2 módulos de memória aquecendo nesse equipamento, tá? E aí que vem a importância de saber o que a gente está fazendo. Eu tenho um curto. O curto apontou para a linha das memórias, tá? Eu tenho 2 bobinas de memória aqui. Então o curto está sendo causado em alguma delas. O curto pode ser tanto o componente danificado aqui em curto, que apresenta o curto, passou 12 volts para a linha das memórias, quanto o circuito das memórias em si. Só que se fosse o circuito das memórias, eu não pegaria o curto aqui no 12 volts, eu pegaria o curto aqui na bobina, tá? Então se o curto está ligando direto para o 12 volts, significa que esse 12 volts passou direto pela bobina e foi para as memórias. Em 99% dos casos, isso aí matou os módulos de memória, sem discussão, tá? Só que aqui, olha só, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu levantei as 2 bobinas porque eu preciso saber onde começou o curto, em qual dos dois que aconteceu para remover o componente daquela linha. Olha só, eu tenho aqui 12 volts. Esse 12 volts vem para esse DRMOS e ele deveria chavear, ou seja, não deveria passar para a bobina direto. Olha aqui o que está acontecendo, ó. Por cima aqui, cara, por favor. Eu vou encostar aqui, ó. Eu levantei a bobina, não tem contato físico aqui, tá? Mas, ó. O que significa isso? A tensão de 12 volts, quando ligada aqui na placa, o cliente ligou, ela passou direto aqui e foi para as memórias, tá? Só que olha do outro lado aqui, ó, no outro componente na mesma linha, ó. No mesmo caminho. A tensão vem, passa pelo componente, ó, é um espelho um do outro. Só que aqui ele já não está deixando a tensão passar, ou seja, o defeito começou nesse componente aqui, tá? Passou 12 volts, passou 12 volts para a memória? Passou. Danificou as memórias? Danificou. Pode ter danificado o chip também, a GPU. Como é que eu vou saber isso? Não tenho como saber, só se eu tirar essas 2 memórias. Outro problema aqui que a gente pega é que assim, ó, o curto entre 12 volts e a bobina existe, só que também tem um curto depois da bobina, que é aquele que eu peguei com a injeção de tensão, ó. Eu estou medindo aqui agora, não é antes da bobina, é depois dela. É o circuito já alimentando as memórias e a GPU, tá? Porque a alimentação das memórias é compartilhada com o MCU, que é o controlador de memórias. Então, ó, também tem um curto do lado do controlador de memórias. Como eu mostrei para vocês, tem 2 módulos de memória esquentando. Pode ter queimado só esses módulos e pode não ter queimado só esses módulos. O que eu vou fazer? Eu vou remover os 2. Se eu remover esses 2 módulos de memória e continuar em curto, a GPU já era e não tem mais o que fazer nessa placa, infelizmente, tá? Eu vou fazer isso antes mesmo de trocar o componente aqui. Porque não faz sentido eu trocar o componente, sendo que o curto está depois dele. Então, se eu remover esses 2 módulos de memória e o curto for eliminado, aí é um sinal de que tem chance, trocando esses 2 módulos de memória, pode ser que o equipamento volte a funcionar. Agora, se eu remover os 2 e o curto persistir, provavelmente o curto está na GPU, tá? Como eu disse, a alimentação da GPU, do controlador de memórias da GPU e das memórias é compartilhado. Passou 12 volts, pode ter danificado tudo aí e não tem mais o que fazer, tá bom? Então agora eu vou fazer o que? Vou remover esses 2 módulos de memória aí. Vou mostrar pra vocês a placa com as memórias removidas limpinha, vamos ver se resolve o problema, tá? Bom pessoal, voltei aqui, tá? Pra dar o veredito da plaquinha. Vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Tô aqui com os 2 módulos de memória que estavam aquecendo removidos, tá? E aqui pela medição vocês já vão ter uma noção do que aconteceu aqui. Ó, eu vou medir novamente a linha das memórias, ó. 4 ohms, tá? Ou seja, 2 módulos de memória em curto total foram removidos, mas ainda tem uma impedância muito baixa aqui, muito baixa mesmo, tá? E, como é de praxe, ainda tem um curto aqui. O método mais rápido para identificar o curto é injetar tensão. Eu estou injetando 1 volt, tá? Novamente, que é uma tensão abaixo do que a linha das memórias é alimentada também. A linha das memórias trabalha entre 1.3 e 1.5. E eu vou injetar aqui e vejam só o que acontece aqui, ó. Carol, mostra aqui, por favor. Essa é a parte, olha só.
Eu tô aqui com o chip em foco e as memórias, ó. Eu removi 2 módulos de memória, mas quando eu injeto tensão, ó, por algum motivo a câmera tá muito clara. Deixa eu voltar aqui, calibrar ela de novo. Deixa eu abrir novamente o aplicativo. Aqui, ó. Vamos lá, eu vou injetar 1 volt aqui, ó. E olha o que tá acontecendo, ó. Quem tá ficando claro aqui? Os outros, o consumo ali tá elevadíssimo, tá para um equipamento desligado, tá dando 1 ampere de consumo, com a tensão abaixo da tensão de alimentação normal. E os outros 4 módulos de memória estão acendendo como brasa, tá? Eu vou colocar o consumo normal, 1.3, seria o consumo da linha, e injetar de novo, só para mostrar, ó, ficar mais claro. Ó. Olha os módulos de memória aquecendo, tá? E o consumo já foi para 2 amperes. Ok. Aqui não dá para ver tão bem porque os módulos de memória estão aquecendo muito mais, mas a GPU também está aquecendo. Indicando aí o que? Passou 12 volts para alimentação das memórias, levou todos os módulos de memória queimaram, tá? E a GPU foi junto, tá? Infelizmente não tenho o que eu fazer mais nessa placa. Tudo que eu vou fazer agora é devolver os módulos de memória para o cliente da forma como eles vieram. A gente devolve a placa do jeito que ela veio. Vou soldar de volta os módulos de memória, baixar as bobinas e liberar a placa sem conserto, porque nesse caso infelizmente não tenho o que fazer, tá? Como eu fiz um monólogo gigante aí na parte superior, é importante vocês tomarem alguns cuidados com o equipamento, tá? Esse aqui talvez não tenha sido culpa do cliente, talvez ele tenha comprado um equipamento já usado, ok? A gente sabe o que causa deterioração nas memórias aí, nos sistemas de alimentação da placa e tudo mais, que é a mineração. Mas às vezes ele nem sabia, né? Às vezes não é culpa dele. Então, vocês veem aí, tá? A gente tenta, mas não é tudo que dá pra ganhar, não tem tudo que dá pra consertar. Aqui eu só consegui resolver isso trocando todas as memórias e a GPU. Tá? Cada módulo de memória desse aqui, se fosse 1, 2, eu até consigo remover de uma sucata, agora trocar os 6 de uma vez é bem difícil já, tá? E ainda tem a GPU que tá com defeito, então isso aqui eu não reparo que nem compensa teoricamente, porque se comprar a GPU e os módulos de memória já dá o valor da placa e até mais a mão de obra, inclusive. Então não compensa, vai ser liberado sem reparo, tá? Esse vídeo aí foi meio comprido, tá? Eu falei demais, eu acho que eu falei demais, eu fui falando aqui no automático sem saber. Então, se falei demais, vocês me desculpem, tá? Mas eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da análise, do raciocínio. E, bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal. Acessem nossas redes sociais lá para acompanhar os equipamentos que a gente vai mexendo no dia a dia, tá? Vocês veem bastante coisa legal, bastante equipamento bonito aí. E acessem nosso site, tá? Lá vocês conseguem acompanhar as filas em tempo real, mandar para a unidade que está mais próxima de você ou com menor fila, depende da sua necessidade de tempo aí e de distância. Tá? É isso, valeu, até a próxima, fui!